Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Louvar nosso Deus essa noite, para a glória de Deus. O quarto aprendizado que nós recebemos do Senhor essa noite é perseverança na presença de Deus. Perseverança na presença de Deus. Quando nós abrimos em Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós vamos ver o que está escrito: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-se-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, a Santa Ceia nos recorda a importância de perseverar nos cultos, nas comunhão, independente de quem vai pregar, independente do dia, independente de se eu estou cansado ou não, porque eu vou dizer para você, irmão, se fosse para vir aos cultos só quem não está cansado, dificilmente acharia quem viria, porque todos aqui trabalham, todos têm ocupação, têm responsabilidade, mas o que move aí a casa do Pai, cultuar e buscar Ele, é o desejo de adorar, de servir, independente as suas condições, é perseverar na congregação mútua e continuamente. Quanto mais a igreja se reúne, mais forte ela se torna. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso, aleluia. Pastor Odair Ferreira, a serviço do Reino. Glória a Deus, glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, meu amado, aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado para todo sempre seja o nome do Senhor. Culto de Santa Ceia. Nós, como cristãos, sabemos que existe duas cerimônias dentro do cristianismo que é considerada as mais importantes ou indispensáveis a todo cristão, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor. Todo culto, toda reunião é motivo para nós celebrarmos e exaltarmos ao nome do Senhor. Mas quando se fala em batismo nas águas e quando se fala em Santa Ceia, a nossa reverência, o nosso temor tem que ser ainda maior. A nossa busca, o nosso desejo tem que ser ainda maior, porque nós vamos estar renovando a nossa aliança com o corpo e com o sangue de Cristo. Louvado seja Deus. Só isso é um motivo para nós glorificarmos e exaltarmos ao Senhor constantemente. Louvado seja Deus. Deus colocou no meu coração uma ministração para compartilhar com a Igreja de Cristo nesta noite sobre o tema Unidos em Cristo para servir com amor. Nós vamos aprender com a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 em diante, que vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos voltar no versículo 46.
para nós meditarmos nos últimos versículos de uma forma diferente. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora sim, dá uma linda salva de palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. Sem querer menosprezar a oração do servo do Senhor, mas como complemento desta mensagem, eu quero fazer um instante de oração junto com a igreja de Cristo. Ainda sentado mesmo, inclina sua cabeça, estende suas mãos e vamos orar juntos. Deus amado, Pai querido, santo, justo e fiel, glorificado a Deus e exaltado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor, ó Pai, por acreditar e crer que o Senhor tem os olhos voltados para nós e o ouvido inclinado para ouvir o nosso clamor. Sendo assim, Pai amado, eu peço e clamo ao Senhor, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez o Senhor venha usar a minha vida segundo o vosso querer e a vossa vontade. Deus Pai Todo-Poderoso, peço a Ti que o Senhor usa a minha vida para falar com o Teu povo, com a mesma força que o Senhor usou aquela pedrinha na mão de Davi para derrubar o gigante Golias. Peço e clamo ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai preparando o coração de cada ouvinte essa noite, da mesma forma que o agricultor prepara a terra para receber a preciosa semente, e que a semente venha germinar e venha permanecer e prevalecer os frutos até a vossa volta. Peço e clamo a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai repreendendo todo espírito contrário, espírito de frieza, espírito de incredulidade. O único espírito a permanecer entre nós seja então somente o Espírito Santo de Deus. Abre a janela dos céus, fala com o Teu povo, segundo o vosso querer e a vossa vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, nós lemos aqui alguns textos bíblicos, 5 versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que vai mencionar a igreja primitiva. Dos 5 versículos que nós lemos aqui, eu pude citar pelo menos 4 lições que nós aprendemos com eles. E é justamente por isso que eu quero compartilhar com a igreja de Cristo o aprendizado que tem por trás desses versículos que nós acabamos de ler. A primeira lição que nós recebemos no versículo 42, a unidade do corpo de Cristo. Hoje nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor, meus amados irmãos, vai nos unir com o Cristo. Nós vamos se tornar um só corpo. Nós vamos unirmos a Cristo, mas também vamos unirmos entre os irmãos. Da mesma forma que eu toco no corpo de Cristo, eu me uno com Ele, e você toca no corpo de Cristo, portanto você também se une a Ele. Mas só que da mesma forma que eu estou unido a Ele, nós temos que estar unidos entre nós, porque não tem como eu unir a Cristo e não unir a meu irmão. A igreja primitiva nos ensina isso. A ceia do Senhor nos lembra que somos apenas um só corpo. E a igreja primitiva, ela nos mostra que vivia em união. Ela nos mostra que, por viver em união, o Senhor acrescentava a eles vidas, acrescentava pessoas para ser salvas. Por quê? Porque havia união no meio daquele povo. Isso nos faz entender, se da mesma forma nós nos unirmos, como nos unimos com Cristo, eu uni com o meu irmão, minha irmã uni com minha irmã, ou tornar junto em cima de um propósito, Deus também vai acrescentar aqueles que precisam ser salvos.
Hoje nós somos chamados para destruir, reduzir, acabar com divisões, perdoar e viver em amor. Você pode dar uma linda salva de palmas para Cristo? Louvado seja Deus! A segunda lição que nós aprendemos com a igreja, meus amados irmãos, primitiva, é fidelidade e serviço na obra. Fidelidade e serviço na obra. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, nós vamos ver, meus amados irmãos, que cada irmão tem um trabalho, tem um papel no reino. Olha o que diz lá: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Cada um de nós tem um dom dado por Deus. Cada um de nós foi chamado por Deus para fazer algo em prol do reino, em prol da sua obra. Servir, meus amados irmãos, não é peso. Servir é privilégio. Cada um de nós fomos chamados por Deus para servir a Ele na obra. Um serve na porta, outro serve no som, outro serve na limpeza, outro serve ministrando a oferta, outro evangelizando, outro orando, outro pregando, outro intercedendo. De alguma forma, todos nós temos serventias nas mãos de Deus, porque quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Quando Ele nos chama, Ele já prepara para fazer a obra dEle. Nós não podemos jamais deixar de servir a Ele. Trabalhamos na obra com dedicação, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é em vão. Temos que trabalhar com dedicação e crendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Só por isso Ele merece mais uma linda salva de palmas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Meus amados irmãos, a terceira lição que nós aprendemos com a igreja primitiva é a alegria em ofertar e dizimar. Como já foi lido aqui hoje, né? Contribua cada um segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Louvado seja Deus. A ceia também é momento de reconhecimento e gratidão. Ofertar e dizimar não é uma obrigação fria, mas é um ato de fé e adoração. Quem semeia com alegria, colhe abundância de bênção. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Louvar nosso Deus essa noite, para a glória de Deus. O quarto aprendizado que nós recebemos do Senhor essa noite é perseverança na presença de Deus. Perseverança na presença de Deus. Quando nós abrimos em Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós vamos ver o que está escrito: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-se-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, a Santa Ceia nos recorda a importância de perseverar nos cultos, nas comunhão, independente de quem vai pregar, independente do dia, independente de se eu estou cansado ou não, porque eu vou dizer para você, irmão, se fosse para vir aos cultos só quem não está cansado, dificilmente acharia quem viria, porque todos aqui trabalham, todos têm ocupação, têm responsabilidade, mas o que move aí a casa do Pai, cultuar e buscar Ele, é o desejo de adorar, de servir, independente as suas condições, é perseverar na congregação
mútua e continuamente. Quanto mais a igreja se reúne, mais forte ela se torna. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso, aleluia! Meus irmãos, meditando na igreja primitiva, chego à conclusão que a Santa Ceia é um memorial de morte de Cristo, mas também um chamado à unidade e fidelidade, e serviço e alegria na presença de Deus. A Santa Ceia é um memorial onde nós vamos relembrar o que Cristo se entregou no madeiro, pagou com seu precioso sangue, para que eu e você pudéssemos ser livres e poder estar na casa dele essa noite, lembrando do seu sacrifício, crendo que ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Mas também é o momento de nós lembrarmos que temos que ter unidade para trabalhar em prol da obra de Deus. Precisamos ter unidade para poder atrair aquelas almas que estão perdidas. Precisamos caminhar de mãos dadas, como eram os irmãos da igreja primitiva, porque a Bíblia diz que como o povo era unido, ia buscando, no versículo 17 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele diz, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Eles perseveravam unidos, buscando, louvando, e todos os dias o Senhor enviava pessoas para aquela igreja. Por quê? Porque tinha união. Estavam correndo todos para o mesmo lado. Estavam andando todos com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. A Bíblia vai dizer que a casa dividida não subsistirá. Mas a partir do momento que tiver união no serviço, alegria na presença do Senhor, meus irmãos, haverá uma mudança, haverá uma transformação, haverá um crescimento, haverá um renovo, haverá, meus amados irmãos, pessoas vão querer se aproximar de você pela luz que você irradia. Por quê? Porque você alcançou aquilo que os nossos irmãos nos ensinaram. E isso é possível. Isso é possível acontecer. É possível que haja transformação. É possível que haja união. É possível que haja bênção. É possível, meus amados irmãos, que nós caminhamos de acordo à vontade do Senhor. Basta nós querermos, basta nós buscarmos, basta nós nos entregarmos. Eu quero chamar você à frente, que acha que hoje você precisa de um renovo com a aliança com o Senhor. Você acha que você se enquadra, que você quer erguer a mão, que você quer caminhar, que você quer sair da sua linha de conforto e que você quer romper barreira. Coloca sobre os seus pés. Eu quero te convidar a deixar na cruz todo o cansaço. Eu quero te convidar a deixar na cruz toda a fadiga. Eu quero te convidar a deixar na cruz tudo aquilo que tem te afastado, tem te impedido de alcançar as bênçãos de Deus. Eu quero te convidar a deixar na cruz tudo aquilo que tem te impedido a pôr a mão no arado. Eu quero te convidar, meu amado, minha amada, a vir na frente. Se você acha que você pode fazer mais por Deus do que você está fazendo,